Vamos começar falando a respeito do que está acontecendo no Congresso hoje. Está uma gritaria pelas redes sociais. Querem a censura, a liberdade de expressão em risco, falando que é justamente esse o foco de preocupação por parte dos bolsonaristas. Eles estão reclamando muito e dizendo que a votação de hoje, que é justamente um dispositivo que foi vetado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e que barrou preceitos da lei que criminalizavam a fake news e previam punições mais rigorosas, né, em relação a isso. Isso pode ser derrubado hoje. E por isso eles estão fazendo uma grande gritaria. Inclusive o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, colocou agora há pouco lá nas redes sociais. Vamos colocar um trechinho aqui do vídeo dele. Na próxima terça-feira, dia 28 de maio, a base do governo Lula no Congresso vai mais uma vez tentar criar o crime de fake news, com punição de cadeia de até 5 anos. E fica sempre a dúvida: quem define o que é fake news? O governo? O judiciário? O consórcio da imprensa? A grande mídia tinha o monopólio da informação, mas E aí isso ele chama a acabou. atenção justamente para essa votação de hoje. Vamos explicar essa história, Sakamoto, eu acho importante. O que está em jogo aí hoje no Congresso brasileiro? É realmente a liberdade de expressão está em risco hoje? Né, Fabiola, a liberdade de expressão está em risco caso o bolsonarismo consiga manter o veto do presidente Jair Bolsonaro, o veto 46, né? Vamos explicar. Ou seja, na verdade, o bolsonarismo está defendendo o seu direito de cometer crimes, né? Vamos lá explicar para o pessoal entender. Né, houve, né, a Lei de Segurança Nacional, a LSN, que valia desde a época da ditadura, ela foi substituída, né, em 2021 pela Lei de Crimes contra o Estado Democrático de Direito, a Lei 14.197 de 2021. E aí, no processo de sanção da lei, né, o presidente Jair Bolsonaro baixou o veto 46, entre outros, né, que excluiu um artigo, né, que responsabilizava patrocinadores diretos e indiretos de fake news contra o processo eleitoral. Contra o processo eleitoral. Né? Então, o que acontece? Né? Ou seja, a ideia era responsabilizar, né, quem é que estava produzindo, quem estava circulando, compartilhando, né, informações, né, sobre mentirosas, né, sabidamente mentirosas a respeito do processo eleitoral. O trechinho que foi excluído exatamente eu vou ler aqui. Promover ou financiar, bancar, compartilhamento, aquela coisa, pessoalmente ou por pessoa interposta, mediante uso de expediente não fornecido diretamente pelo provedor de aplicação de mensagem privada, campanha ou iniciativa para disseminar fatos que sabem verídicos e que sejam capazes de comprometer a rigidez do processo eleitoral. Né? Então, o que que acontece, né? Ou seja, de fake news com relação a urnas eletrônicas, de fake news com relação ao Tribunal Superior Eleitoral, de fake news com relação às eleições, aquelas fake news que levaram e bombaram milhares de pessoas que invadiram a Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Em boa parte daqueles bolsonaristas que depredaram as sedes do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário naquele 8 de janeiro, foram lá bombados, incentivados por mentiras contadas sobre o sistema eleitoral, que as eleições tinham sido fraudadas, que as eleições tinham sido manipuladas, que as urnas eletrônicas você digitava o número do Jair e apareceu Luiz Inácio, que o sistema de totalização dos votos no TSE transformou votos de Bolsonaro em votos de Lula. Todas essas mentiras que foram contadas e compartilhadas pelo campo bolsonarista, vamos ser bem objetivo e direto nesse ponto, e que incentivaram os atos golpistas de 8 de janeiro, são aqueles que agora o bolsonarismo defende que seja mantida a liberdade de livre circulação dessa
informação. Na época, né, o artigo, vamos só para finalizar, desculpa me estender, Fabiola, mas o artigo estabelece a pena de 1 a 5 anos para quem fizer isso, para quem circular esse conteúdo que seja capaz de comprometer o processo, a idoneidade do processo eleitoral, ou seja, não é qualquer coisa, é aquele que é, no final das contas, capaz, que leva, né, a uma balbúrdia, como aconteceu no dia 8 de janeiro. E um dos argumentos do campo bolsonarista, né, é de que isso contraria o interesse público, né, um dos argumentos do veto do presidente Jair Bolsonaro na época, que isso compromete o interesse público, por não deixar claro qual que é a conduta da criminalização, né, enseja dúvida se é um crime continuado ou permanente, ou cria um tribunal da verdade. A questão é que o bolsonarismo, neste dia de hoje, ele foi o que? Ele está sendo bombado pelo próprio presidente Jair Bolsonaro, que visitou o Congresso Nacional, que conversou com a bancada ruralista, que conversou com outras bancadas, pedindo para que o veto não seja derrubado, e aí os seus políticos estão fazendo o quê? Os políticos mais radicais do bolsonarismo, inclusive da família, estão bombando essa informação e estão pressionando os parlamentares, né, deputados e senadores, para que o veto seja mantido. Né? E aí estão usando a justificativa de que estão querendo criminalizar fake news, criar o que é verdade, o que é mentira, sendo que esse trecho da lei trata especialmente da questão do processo eleitoral. Ô Sakamoto, e o que diz aí a tua bola de cristal? Qual é a possibilidade desse veto cair? Essa bola é a bola de cristal sobre isso exatamente. Ela tá desregulada, Fabiola. Eu não tenho perspectiva sobre o que pode acontecer nessa votação. Pode, inclusive, eu conversei com um senador que falou que pode acontecer muita coisa. Pode o veto ser mantido, inclusive como uma moeda de troca, né? Vamos lembrar que o governo Lula, neste exato momento, está dedicado menos em derrubar esse veto e mais em tentar manter o veto do Lula com relação à lei das saidinhas. Né, tá conversando com lideranças evangélicas, porque eles acreditam que garantir a saidinha na reta final do processo de pena da pessoa, quando ela está no semiaberto ou no aberto, uma coisa assim já, isso garante uma perspectiva de ressocialização e diminui, inclusive, a pressão dentro dos presídios, né? Então, o governo Lula, neste exato momento, está mais preocupado com a questão das saidinhas, e aí, por conta disso, pode até entrar um bem bolado no final das contas, né? O Bolsonaro pediu no Congresso Nacional, inclusive, que o veto do Lula das saidinhas também fosse derrubado. Assim, o Bolsonaro está fazendo articulação lá com os vetos que interessam tanto a ele, do governo dele, quanto do governo do Lula, junto à sua base no Congresso. Faz parte da democracia isso. Agora, vamos ver o que vai acontecer. Pode acontecer que, inclusive, tenha uma saída casada, pode ser que o Bolsonaro seja vitorioso e consiga manter esse veto a base bolsonarista consiga derrubar o veto do Lula junto com outros do Centrão. Pode acontecer qualquer coisa, na verdade, depende de negociação inclusive com a bancada evangélica neste momento, bancada religiosa, né? Porque tem uma entrada com relação à questão das saidinhas, né? Que ele da crença na ressocialização, né? Você tem muita gente do grupo evangélico que defende, inclusive as saidinhas com essa possibilidade Sim. de ressocialização. Então, vamos ver o que vai acontecer. Vamos falar depois também das saidinhas, que isso é super importante. Mas antes, nesse foco da fake news, Raquel, você acha que a manutenção desse veto protege a liberdade de expressão? Você acha que isso deve permanecer no país? Isso é saudável para a nossa democracia? Fabiola, eu acho que, na verdade, o que o Brasil precisa é de um debate mais aprofundado sobre esse assunto, né? A gente não consegue fazer. Você vê que quando teve o debate do projeto de lei das fake news, você teve uma grande mobilização, sequer conseguiu votar, entrou um monte de tema ali e o Congresso precisou paralisar esse debate. O projeto de lei não chegou a ser sequer analisado, o Léo me corrija se eu estiver errada. Aí você teve o Supremo Tribunal Federal colocando uma série de regras agora nas eleições presidenciais e depois para as eleições municipais, porque o Congresso não consegue avançar no debate. É um
precisa até ser global. Você tem regras sendo estabelecidas na União Europeia, ele virou um debate tão ideológico que você não consegue avançar. E é um tema extremamente sensível no Congresso Nacional. Da época em que se estava avaliando o projeto de lei, você conseguiu uma mobilização muito forte. Os bolsonaristas conseguiram uma mobilização muito forte, inclusive do Centrão, e paralisaram completamente a avaliação do projeto de lei. Quase que não se discutia mais o que estava ali dentro. Se discutia apenas se havia ou não havia um ataque, à liberdade de expressão. Você não conseguia mais discutir os pormenores do projeto, se tinha ou não tinha mérito em determinadas iniciativas. Não se conseguiu nem, de repente, separar o projeto em pedaços e analisar especificamente o caso da imprensa, especificamente o caso dos políticos, especificamente a legislação eleitoral. Virou um fla-flu tão grande essa questão que a gente não consegue avançar no debate. Então, muito provavelmente esse veto, ao invés de se discutir a questão específica, como o Léo estava explicando, da questão eleitoral que está ali, vai virar um fla-flu, já virou, né? Que é os bolsonaristas brandando a bandeira da liberdade de expressão e os governistas dizendo que tudo que se quer ali é plantar fake news sobre as eleições e você não consegue entrar no mérito. E esse é um problema muito grave, porque tem sim um enxame de fake news que a cada eleição atrapalha o processo eleitoral, e sim, a justiça eleitoral precisa lidar com isso, e precisa lidar com isso de maneiras que não se coíba a liberdade de expressão. É um nó que não é fácil, é um nó que não é brasileiro, é um nó global, dificílimo de resolver, e que nesse debate ideológico tão arraigado, a gente não consegue avançar. Então, e é isso, e essa explicação que é importante, né, Raquel? Porque, na verdade, esse Fla-Flu já começou. Nesse momento, nas redes sociais, o que estão colocando é isso. E aí jogam com a opinião pública, né? Que nem o Sakamoto trouxe aqui. Eles querem frear isso porque eles não querem punição. Eles querem ter liberdade, de certa maneira. Não sei se eu entendi certo, Sakamoto, mas de certa maneira querem ter liberdade para transmitir fake news um pouco. É isso ou não? Eles querem ter liberdade para continuar atacando o sistema eleitoral, mesmo sem fatos que fundamentem esse processo. Esse acho que é o ponto principal. A gente não está discutindo aqui qualquer produção de mentira, notícia falsa. Eu já me coloquei aqui 1 milhão de vezes contra, né, a criminalização de fake news. Eu sou a favor de você criminalizar comportamentos de manipulação em massa de redes sociais, tudo para você atacar a honra, manipular a democracia, tudo isso mais. Agora, as fake news em si, o que é de verdade e o que é mentira, não está entrando no mérito. A questão está falando a respeito de uma coisa específica, né, de fatos que acabem criando problemas para o processo eleitoral e que são sabidamente inverídicos e que, de fato, criam problemas para o processo eleitoral. Não é qualquer bobagemzinha distribuída por um aposentado, por uma dona de casa, por um estudante, por qualquer pessoa. Então, o que acontece é que isso atinge exatamente uma das colunas, um dos cernes do bolsonarismo nos últimos anos. O bolsonarismo, durante o governo Jair Bolsonaro, se esmerou bastante para atacar o TSE, para atacar o processo eleitoral, para colocar em dúvida a credibilidade do processo eleitoral, que é uma das ações que vem sendo tocadas pela extrema-direita em todo o mundo. A mesma coisa foi feita pelo presidente Donald Trump, inclusive levando, né, à invasão do Capitólio, do Congresso norte-americano, no dia 6 de janeiro de 2021, né, da qual a nossa invasão no dia 8 de janeiro ela é tributária e um plágio muito do vagabundo. Então, o que acontece? No final das contas, né, o que o bolsonarismo está fazendo neste exato momento sob a fantasia de defender a liberdade de expressão, eles estão tentando manter o direito, a possibilidade, o privilégio de continuar utilizando ataques ao sistema eleitoral que são sabidamente inverídicos. Ou seja, estão tentando manter uma das colunas mestras da sua política de ataque à democracia, utilizando para isso a democracia. É
o que a gente chama, Fabiola, várias vezes aqui já discutimos, né, do Karl Popper, né, do filósofo Karl Popper, que ele lembrava, né, que a tolerância irrestrita aos intolerantes faz, ou seja, os intolerantes que usam a democracia para justificar ataques à democracia acabam levando inexoravelmente ao fim da tolerância e ao fim da democracia. O pessoal tá falando, tá tudo muito confuso. Querem puxar a sardinha de um lado, querem puxar a sardinha do outro, cada um puxa para sua opinião, e aí fica todo mundo sem Fabiola, saber. só complementando o Léo, ataques à democracia, ataques ao sistema eleitoral são ataques à democracia. Então, eles são criminosos. Aí você confunde o debate. Você confunde o debate com liberdade de expressão. Quando você joga tudo isso no mesmo bolo e não parte para o específico, você confunde o debate. Então, o que pode acontecer no Congresso Nacional hoje? Você levar parlamentares que não são necessariamente do campo bolsonarista, porque o campo bolsonarista não é majoritário no Congresso Nacional, mas o chamado centrão, o campo de centro, ele é majoritário. Então, você pode levar parlamentares a abraçarem essa causa como se estivessem abraçando a causa da liberdade de expressão, como se estivessem dizendo um não para o governo, no sentido de não controlar as narrativas, não criar um suposto Ministério da Verdade, quando o que eles vão estar dizendo é: olha, vocês estão liberando ataques ao sistema eleitoral. Então, esse que é o problema de quando você pinça, você coloca um guarda-chuva de uma narrativa política e não olha o específico. Era isso que eu estava tentando explicar. E aí esse debate virou um grande debate contra a liberdade, a suposta liberdade de expressão e o que não é a liberdade de expressão, e do outro lado, uma defesa irrestrita da democracia, você esquece de partir para o específico. Nesse caso, como o Léo está explicando, você está falando especificamente de liberar ataques ao sistema eleitoral. Ataques ao sistema eleitoral, se você não tiver nenhuma prova conclusiva, e nunca apareceu, de que urna eletrônica não funciona, de que você tem fraudes no sistema eleitoral, você não pode fazer. É crime. Então, esse que é o problema. Você não olha para o específico, você parte para um ataque genérico, e aí você consegue convencer representantes no Congresso Nacional que não necessariamente comungam desse ataque genérico, que foram eleitos por esse sistema democrático, Mas, ô e aí você Raquel, não avança no debate. mas se eles derrubarem o veto, a gente pode dizer que a nossa liberdade está em risco de expressão? Ai, a liberdade de expressão está em risco? Isso, que é o que eles Não, estão se eles derrubam. falando. Que eles estão falando isso. Se eles derrubarem o veto do Bolsonaro a esse trecho, inclusive, que pune, né, quem comete fake news até 5 anos de prisão, que é isso, se derrubar isso e criminalizar dessa maneira, que aí a liberdade de expressão no Brasil está em risco. É esse o mote dos Eu acho que bolsonaristas nesse o momento. Léo pode me corrigir se eu estiver errada, mas a legislação eleitoral, inclusive, já prevê punições para quem faz fake news contra a democracia e contra as eleições. Tá aí um monte de gente sendo punida. Isso que eles estão falando é simplesmente uma narrativa para tentar manter isso daí de pé. Não Sim. faz o menor sentido. Bom, vamos passar para o próximo assunto. Vamos deixar isso rolar ao longo do dia. Tem muita gente já comentando aqui, falando, gente, se derrubarem o veto, estamos ferrados. Luiz Carlos, ele já responde. Se derrubarem o veto, estamos ferrados. Aí vão liberar geral. E aí o pessoal aqui comentando também. Estou com medo e tudo mais. Pessoal querendo saber um pouco mais a respeito disso. Bom, vamos falar sobre a visita dos irmãos Batista ao presidente Lula. Isso aí acabou virando esse o assunto. Os irmãos Batistas estiveram reunidos com Lula, mas não foram